Preview. Saudações maritimistas, tudo bem com vocês? Boa tarde. Meu nome é professor Francisco Campos da Costa, eu sou mestre em Direito Internacional, eu sou doutorando em Direito Ambiental Internacional pela Universidade Católica de Santos, eu sou um dos professores tutores da Maritime Law Academy e hoje me foi feito um convite bem interessante para trabalhar com vocês um pouco sobre as diferenças entre o contrato de transporte de fretamento marítimo, como forma de auxiliá-los a passar essa pandemia e também prover mais conhecimento, já que essa é a missão da Maritime Law Academy. Não apenas ensiná-los, mas poder educá-los durante esse período para que vocês se tornem profissionais ainda mais experts dentro desse tema e possam atuar com mais segurança dentro desse mercado. Certo, como eu já falei com vocês aqui há pouco, dentro dessa introdução, o nosso foco será o contrato de transporte e o contrato de fretamento marítimo. Primeira coisa que nós vamos lidar dentro desse processo é entender qual é o conceito de cada um desses contratos, para depois diferenciar, trazermos algumas nuances de cada um deles e dessa forma ficar mais claro o que diferencia esse contrato de transporte do contrato de fretamento marítimo, certo? Vamos começar pelo contrato de transporte, que é o contrato mais simples e de conhecimento da maioria das senhoras e dos senhores, né? O contrato de transporte ele está definido dentro do artigo 730 do Código Civil e ele tem a seguinte definição: é quando alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para o outro pessoas ou coisas, certo? É um conceito simples, é um conceito tranquilo de ser percebido, de ser compreendido. E dentro desse conceito ele já transporta algumas características que são inerentes ao próprio contrato de transporte, que trata-se de um contrato bilateral, uma vez que envolve essas duas partes, é um contrato consensual, é um contrato oneroso, é um contrato típico, tem uma duração definida e trata-se de um contrato comutativo, certo? O nosso contrato de transporte ele vai ser formalizado pelo Bill of Lading, ou conhecimento de embarque, conhecimento de transporte ou conhecimento de carga. Essas três nomenclaturas elas são vastamente utilizadas dentro dos jargões do direito marítimo, certo? Mas, caso vocês tenham alguma dificuldade, sempre façam essa associação. Se eu ouvir conhecimento de embarque, conhecimento de transporte ou conhecimento de carga, estaremos sempre falando do mesmo instituto, do Bill of Lading, certo? Então, não existe diferença, apesar das diferentes nomenclaturas. O que é mais possível de se observar é que o conhecimento de embarque ele tem mais utilização. É mais fácil que vocês tenham a percepção dessa nomenclatura ou conhecimento de transporte. Conhecimento de carga normalmente é utilizado dentro do COMEX, e para poder já dar essa transparência que a gente está falando do conhecimento de carga. Uma questão bem interessante é que o Bill of Lading vai ter como uma de suas principais características ser o instrumento que vai demonstrar a existência de um contrato de transporte, certo? E mantenham isso sempre na mente de vocês, porque essa vai ser uma das principais diferenças que nós vamos elucidar quando nós o compararmos com o contrato de fretamento marítimo. Então, lembra disso. O contrato de transporte, ele é representado, ele é formalizado pelo conhecimento de embarque, certo? Então, vamos para o próximo tópico. Nosso contrato de fretamento marítimo, o que ele vem a ser? Primeira coisa, ele está definido no artigo 566 do Código Comercial de 1850. Então, o nosso conceito vai ser o contrato de fretamento de qualquer embarcação, quer seja na sua totalidade ou em parte, para uma ou mais viagens, quer seja a carga, colheita ou prancha. O que tem lugar quando o capitão recebe a carga de quando se apresentam,
deve provar-se por escrito. No primeiro caso, o instrumento, que chama-se carta partida ou carta de fretamento, deve ser assinado pelo fretador e afretador e por quaisquer outras pessoas que intervenham no contrato, do qual se dará a cada uma das partes um exemplar. No segundo, o instrumento chama-se conhecimento e basta ser assinado pelo capitão e o carregador. Entende-se por fretador o que dá e por afretador aquele que toma a embarcação a frete. Eu sei, a gente está falando agora de uma mistura entre os dois contratos, isso cria um certo pânico, isso cria, na verdade, um certo problema para a compreensão. A ideia aqui desse artigo, na verdade, é que quando nós tivermos o fretamento completo da embarcação, trata-se de um contrato de fretamento, certo? E quando esse fretamento da embarcação for apenas de uma parte dela, nós vamos ter, na verdade, um contrato de transporte. Perfeito? E aí, dentro desse artigo, ele trata já justamente que o contrato de fretamento, o instrumento da formalização, da instrumentalização dele, vai ser a carta partida, certo? Ou carta de fretamento, também conhecida como charter party, certo? E aí vocês vão ter na prática uma voyage charter party, uma bareboat charter party, uma time charter party, certo? Que é a carta de fretamento, a carta partida por tempo, por viagem ou a casco nu. Perfeito? Então, aqui nós estamos tranquilos. Se tiver alguma dúvida, depois vocês podem me mandar, certo? Pela plataforma. Não fiquem acanhados. Se não entendeu algum ponto, se não entendeu alguma coisa, podem me perguntar. Nós vamos estar aqui para atender vocês e ajudar vocês a ter uma compreensão melhor desse tema. Dentro do nosso contrato de fretamento marítimo, existe muita divergência doutrinária sobre qual seria a natureza desse contrato, né? E a Maritime Law Academy tem a percepção, né, adota a corrente doutrinária da professora doutora Eliane Ottaviano, que entende que trata-se de um contrato de natureza sui generis. Ou seja, o contrato de fretamento ele só é identificado em si mesmo, porque ele tem tantos instrumentos, ele tem tantas responsabilidades, que ele só pode ser identificado dentro da natureza dele, certo? E é preciso que leve-se em consideração essa questão, porque ela vai fazer diferença quando nós tratarmos de incidência tributária lá no final da nossa videoaula, perfeito? Então mantenham isso em mente, que o nosso contrato de fretamento ele tem uma natureza sui generis, ou seja, ele só pode ser entendido por ele mesmo. E apesar dele ter várias identificações comuns com outros contratos, nenhum deles se amolda perfeitamente à figura do nosso contrato de fretamento, certo? Ou seja, por mais que alguém diga que um contrato de fretamento a casco nu seja um contrato de locação de um determinado navio, de uma determinada embarcação, não o é, porque existem outras obrigações, existem outras responsabilidades. Nós temos naturezas dentro do navio que não se encaixam perfeitamente com as naturezas comuns que nós vemos no Código Civil, certo? E principalmente, lembrem-se que o contrato de fretamento ele vai ter como elemento fundamental a exploração comercial desse navio, certo? Por mais que eu esteja, entre aspas, alugando o navio, ele vai ser explorado comercialmente, certo? Ele vai ser utilizado para transporte, para algum outro fim, como uma exploração marítima, certo? Então, a partir disso, eu não quero que vocês prendam a mente de vocês achando que o contrato de fretamento ele vai apenas transportar coisas, certo? Essa não é a finalidade única de um contrato de fretamento. Inclusive, vai ser uma das questões que eu vou abordar daqui a pouquinho com vocês. Outra questão interessante, quando nós tratarmos de contrato de fretamento marítimo, os tipos de fretamento estão definidos na Lei 9.432 de 1997, mais precisamente no artigo 2º.
E aí nós vamos ter os 3 tipos de contrato de afretamento, certo? Primeiro deles, contrato de afretamento a casco nu. É o contrato em virtude do qual o afretador tem a posse, o uso e o controle da embarcação por um tempo determinado, incluindo o direito de designar o comandante e a tripulação. Veja que a gente sequer fala de transporte. Então, como dizer que o contrato de fretamento é um contrato de transporte? Vamos além, vamos para o segundo modelo, que é o contrato de afretamento por tempo, que é o contrato em virtude do qual o afretador, ou seja, aquele que toma a embarcação a frete, recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo determinado. E aqui nós vamos ter até como exemplos práticos da nossa vida real, alguns contratos tipo, ou seja, alguns modelos de afretamento por tempo, o bow time, o NIPE, o shell time, o Exxon time. Lembrando aqui, um modelo de contrato de afretamento a casco nu é o Barracon. Vocês podem procurar depois no Google que vocês vão achar algumas referências disso. Nós não tenho certeza se disponibilizamos na nossa biblioteca, mas também podemos tentar auxiliá-los dentro desse quesito, certo? Agora, por fim, o contrato de afretamento por viagem. É aqui que está o nosso maior probleminha, mas como maritimistas experientes, nós vamos saber identificar elementos que o distinguem do contrato de transporte. Vamos lá. O contrato de afretamento por tempo é o contrato em virtude do qual o fretador ele vai se obrigar a colocar o todo ou a parte da embarcação com tripulação à disposição do afretador para efetuar transporte em uma ou mais viagens. Aqui eu vou dizer que o legislador não teve tanta felicidade assim, certo? E eu vou já trazer alguns elementos que vão diferenciar isso para vocês. Um modelo ou contrato tipo, exemplo, o nosso afretamento por viagem vai ser o Gencom, o Intertanko, Shell Voy, Exxon Voy, Abastank Voy. São modelos de contrato de afretamento por viagem que vão de fato fazer, por exemplo, transporte de petróleo. Abastank Voy, Shell Voy, Exxon Voy, certo? Isso já fica como dica para vocês pesquisarem, ter noção de algum modelinho. É muito fácil encontrá-los pela internet. Agora, principal, quais são essas diferenças? Vamos lá. No meu contrato de transporte de coisas, não de pessoas, de coisas, que aqui é o nosso ponto fundamental, não existe a possibilidade de negociação sobre a escolha do navio, certo? Isso é uma questão interessante, já que no contrato de fretamento por viagem existe mais flexibilidade também quanto ao navio que vai ser escolhido e muitas vezes é possível que se diga que um navio pode ser produzido para atender um contrato de fretamento por viagem, por exemplo, por 20 anos. Isso sim é uma possibilidade prática que pode atender à realidade das nossas questões. Então, essa vai ser a nossa primeira diferença. A nossa segunda diferença. O contrato de transporte ele é um contrato adesivo e ele vai ser instrumentalizado pelo conhecimento de embarque. Muitas vezes, na prática, vocês não vão ver um contrato de transporte. A única coisa que vocês vão ver como evidência do contrato de transporte é apenas o BL, em decorrência da grande quantidade de transporte que nós temos, certo? Esse BL, como instrumento representativo, instrumento prima facie do contrato de transporte, ele é adesivo, certo? Agora, nossa carta partida, que vai ser o instrumento representativo do contrato de fretamento. Apesar de nós termos contratos tipos, modelo, existe uma liberdade para a negociação. Você não tem a mesma adesividade que haveria, por exemplo, em relação ao BL. Contrato de fretamento, ele é um contrato complexo, que envolve várias cláusulas, inclusive em decorrência disso, não existe incidência tributária como ICMS ou ISS, diferentemente do que acontece no nosso contrato de transporte. Portanto, além disso, tem uma questão muito interessante. Dentre os vários tipos de contrato tipo existentes para o contrato de fretamento marítimo por viagem, nós temos a possibilidade de um fretamento por viagem que não faça transporte. Sim, na prática nós temos modelos de contrato de fretamento por viagem que não fazem transporte. Eles fazem, por exemplo,
uma exploração marítima, e por causa dessas diferenças, inclusive sobre incidência tributária, é que nós podemos de fato dizer que, por mais que o meu contrato de fretamento realize o transporte, ele não é um contrato de transporte. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa pequena videoaula e que vocês possam aproveitar ainda mais e continuar crescendo junto com a Maritime Law. Um grande abraço e fiquem a salvo.